noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Para mais um estudo no capítulo 20, haverá falsos cristos e falsos profetas. Este capítulo tornou-se dos mais difíceis. Desculpem que eu ouço bem, que faz-me confusão. Tornou-se dos mais difíceis de fazer, porque já o tinha feito em 2020, mas a doutrina tem destas coisas e conforme nós vamos estudando e vamos ganhando algum conhecimento, vamos apercebendo de coisas que noutra altura não percebemos. E falar disto mexeu muito comigo e eu gostaria que vocês pudessem sair um pouco da caixa e tentar perceber que às vezes em pequenas coisas no nosso cotidiano nós nos tornamos o que aqui está. E por isso é que é importante, porque também me fez ter uma noção completamente diferente da responsabilidade que nós, enquanto aprendizes de espíritas, temos quando abraçamos a doutrina, quando nos propomos à nossa mudança e a seguir aquilo que Jesus nos deixou. E era isso que eu convidava e gostaria de trazer para todos vocês. Neste capítulo vamos tratar destes pontos todos. Conhece a árvore pelo fruto, a missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creiais em todos os espíritos. E como sempre, os nossos amigos espirituais trazem-nos também os falsos profetas, os caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas. Então Lucas traz-nos: conhece a árvore pelo fruto? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mau tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Mateus diz-nos ainda que guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, coberto de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-los-eis, pois, pelos seus frutos. E Marcos, completando estas parábolas, diz-nos ainda que tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, e a iniquidade é injustiça, é crime, é pecado, é perversidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim se salvará. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Vamos ver qual é o significado do profeta, para que possamos entender um pouco. Na religião diz que é aquele que prediz o futuro por inspiração divina, pessoa que faz previsões, é um adivinho, um vidente,
Mas diz também que a palavra em português profeta origina-se da palavra grega profetes, e o seu significado vindo de advogar ou discursar em público. E é aqui que isto começou a mexer comigo. Porque estar aqui, entre aspas, no poleiro, não é fácil. E quem é palestrante sabe da dificuldade que nós temos, não só de apresentar o trabalho para esse lado, mas também porque nós temos que nos conter muito no sentido dos achismos e das opiniões, porque nós vimos trazer aquilo que a doutrina tem. Não são as nossas palavras, é aquilo que Kardec nos trouxe e aquilo que Jesus nos deu. E aí começa a grande dificuldade e a grande responsabilidade daquele que aqui está. Porque nós, para conseguirmos passar aquilo que nós aprendemos na doutrina, no Evangelho, nos livros da codificação, nós temos que nos mudar muito. E quando a doutrina entra em nós, essa mudança acontece. Não quero com isto dizer que eu sou diferente de vocês, porque não sou. Muito pelo contrário, também tenho muitos defeitos. Mas tento melhorar-me diariamente, tento cumprir algumas coisas que aprendo, mas falho redondamente em muitas outras. E quando eu digo que nós somos aprendizes espíritas, é porque nós chegamos aqui, isto é uma escola, estamos todos aqui a aprender, uns podem estar na primeira classe, os outros já estão a tirar o mestrado, mas ainda assim isto é uma escola, nós estamos todos a aprender. E aqui começa o efeito da responsabilidade e o cuidado que nós aqui deste lado, nós palestrantes, nós trabalhadores, nós doutrinadores, nós médiuns, nós frequentadores, temos quando abraçamos a doutrina. Porque senão vamos tornar um dia falsos profetas e dizer coisas que não devemos. Então, a missão dos profetas está no ponto 4 do Evangelho, no capítulo que nós estamos a estudar. Kardec diz-nos que atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinónimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribás e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e diz: quem foi que te bateu? Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, portanto, o pressentimento ou a previsão do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Só para nós percebermos o que é. E Kardec continua no ponto 5 a dizer-nos que, falando dos prodígios dos falsos profetas, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acessão teológica, os prodígios e os milagres são fenómenos excepcionais, fora das leis da natureza. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a estas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demónio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Isto quer dizer o quê? É que nós às vezes esquecemos que os prodígios, os milagres, como nos fizeram passar noutra religião, são coisas normais, são coisas da natureza. Mas esses fenómenos excepcionais não são só aqueles que são santos que os podem fazer. E nós temos que nos lembrar, porque o bom, aquele que é bom, enquanto está encarnado, quando morrer,
continuará bom. Mas aquele que é menos bom, quando morrer, vai continuar menos bom, não vai ter a salvação prometida. Portanto, tudo tem que passar por um tempo, por uma melhoria, por uma modificação. E isso é importante nós percebermos, que aquilo que são milagres, aquilo que são coisas excepcionais, os outros também podem fazer. E temos ainda que lembrar mais que eles são mais do lado de lá do que aqueles que estão encarnados. E têm todo o tempo do mundo. E que nos acompanham diariamente. Para casa, para o trabalho, para o desporto, mas também para os vícios e para os locais menos próprios. E vão-nos estudando. E vão-nos trazendo coisas que um dia nós vamos colocar na baixo. Deixar-nos ir. É mais fácil nós ouvirmos aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. É como aquele anjinho que está de um lado, não é? O diabinho de um lado, o anjinho do outro. E é mais fácil nós ouvirmos o diabinho do que o anjinho, porque nem sempre estamos atentos. Não estamos atentos a ouvir aquilo que o nosso anjo da guarda, aquele que é o nosso tutor, nos pode e nos ajuda diariamente. Kardec continua a dizer que para o vulgo ignorante todo o fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, por maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenómeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos factos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caráteres e exclusivamente morais. Então, nasce a pergunta: como é que eu consigo reconhecer um falso profeta? Quais são as ferramentas que nós podemos ter, ou aquilo que a doutrina nos traz, para nós reconhecermos um falso profeta? No caso de uma comunicação, como é que eu sei se a comunicação vem de um benfeitor ou vem de alguém que quer causar prejuízo? Porque também é importante. Então, em primeiro lugar, usar o bom senso, remetendo assim para a parábola de Jesus. Peço desculpa. Verificar o seu conteúdo, as palavras utilizadas e também o ambiente onde ocorre a manifestação. Elas não ocorrem só aqui. Podem ocorrer em qualquer lado. É muito importante avaliar o conteúdo do que nos é dito, inclusive nas comunicações espíritas. A característica essencial de qualquer revelação tem de ser a verdade. Conforme o livro dos médiuns, é preferível rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Isto, quem nos diz é Erasto, e é algo que tem que estar sempre presente nas nossas mentes. Sempre que nos é passada alguma coisa, seja por encarnado, seja por desencarnado, é o nosso dever, questionar se aquilo que determinada pessoa, se que determinado médium ou entidade nos está a passar, se é verdade, se tem lógica, se tem sentido, se é algo que nos acrescenta às nossas vidas ou se é algo que nos vai prejudicar. Quando um palestrante está aqui a passar um trabalho, vocês desse lado devem questionar sempre e não levar como sendo certo. É essa a vossa função. É questionar. Não façam muitas perguntas no fundo. Mas é questionar. É levar o trabalho de hoje para casa nas nossas mentes e questionar. Porque espiritismo é cultura, é saber, é estudar. Portanto, é importante levar isso sempre. E Erasto, quando nos diz que é preferível nós rejeitarmos 10 verdades do que aceitar uma mentira, é para nós não nos esbarrarmos. Por isso é que é importante, é sempre importante questionar. É sempre importante questionar. Continuando com Kardec, ele diz-nos ainda no ponto 6: meus bens amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isto quem traz é João, na primeira epístola 4:1. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres.
Nós não vamos efetuar nenhum milagre a ninguém. Quem entra por aquela porta procura ajuda. Mas primeiro tem que se predispor a ajudar-se a ele próprio e a aceitar que tem um problema. É tal e qual um alcoólico. A grande dificuldade da cura de um alcoólico é ele aceitar que é doente, que é alcoólico. A partir do momento em que ele aceita que tem um problema, é mais fácil ele curar-se. Nós não podemos chegar aqui com uma atitude de eu vou ao centro espírita, recebo um passe e vou embora com o meu problema resolvido. Não é assim que funciona. E vocês sabem que não é assim. Quando entramos ali dentro, temos que nos predispor a receber as energias dos nossos irmãos. Muitas vezes isso não acontece. E estamos com a mente noutros lados. Estamos mais preocupados com aquilo que o passista está a fazer. A nós e ao do lado. Não é uma crítica. Estou a dizer aquilo que é. E essa predisposição para nós recebermos, não só nós, aqueles que nos acompanham, e muitas das vezes nós não recebemos, estamos a doar. Mas temos que nos predispor. Por isso é que a doutrina é difícil. É difícil. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, tal como eu vos dizia. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erradicidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Por isso é que as comunicações, todas elas passam por um crivo de estudo e de perceber se aquilo é uma comunicação séria ou não. Senão nós aceitávamos tudo. E não pode ser assim, porque nós temos a obrigação de questionar. E nasce a pergunta, não corremos o risco de questionarmos demais uma comunicação e perdermos uma informação valiosa vinda do plano espiritual? As informações valiosas, aquelas que são de grande importância, que eventualmente o plano espiritual deseja enviar à humanidade, não estarão sujeitas a uma condição circunstancial. Remontemos-nos ao contido no livro A Gênese, quando aprendemos que, quando uma verdade precisa ser trazida à humanidade, os espíritos utilizarão diversos médiuns em locais distintos, de tal forma que a revelação não fique comprometida. Devemos acerenar os nossos corações confiantes em Deus, porque, apesar das dificuldades que eventualmente surjam junto com o trabalho mediúnico, o Espiritismo não perderá a sua feição de revelação. Quando algo tem que vir, vem. E essa mesma mensagem será transmitida em vários sítios, para que não haja dúvidas. Porque será que os falsos profetas conseguem chegar a um grande número de pessoas? Também uma boa pergunta. Porque é que é difícil a reforma íntima e aceitar que aquilo que temos é a colheita do que plantamos? Também uma pergunta legítima e ainda mais difícil. Eu digo muitas vezes que nós, quando regressamos a uma nova experiência e estamos nesta vida, partimos com uma mochila às costas. Trazemos algumas coisas pendentes de resolver, poucas, porque nós queremos trazer muita coisa, mas não somos capazes, mas trazemos poucas coisas para resolver, só que trazemos a mochila aberta e pelo caminho vamos colocando mais. Raramente temos um sucesso completo de resolução dessas questões. Porque existem muitas montras, que aqui como o Sr. José António diz, existem muitas distrações na nossa vida. E sem darmos fé, aceitamos coisas que não devíamos. Há dias mostraram-me um livro, não interessa qual, para não fazer publicidade,
E eu li o livro assim um pouco na diagonal e fiquei pasmado como é que se edita, como é que se vai publicar um livro onde se ensina a ser arrogante, orgulhoso, pisar os outros, ultrapassar tudo e todos sem pena, para ter sucesso no trabalho. E, no entanto, é um best-seller de vendas. Onde é que a humanidade está com a cabeça? Ao passo que, se nós questionarmos a maior parte das pessoas que vimos, colegas, amigos, mesmo até familiares, quantos é que leram o Evangelho? Ou os mais antigos, quantos é que leram a Bíblia? Quantos é que vocês conhecem? Porque há muitas montras. E essas montras são distrações. E depois o caminho que nós devíamos percorrer e que deveria ser curto, alonga-se. E passamos encarnações, múltiplas encarnações, e não conseguimos resolver nada. Então nós vivemos num período conturbado em que as pessoas se encontram carentes em busca de uma tábua de salvação. A procura de soluções rápidas é um campo fértil para seitas, missionários, profetas, etc. No entanto, Jesus e os seus ensinos continuam esquecidos e o convite, vindo a mim todos vós que estáis cansados, permanece. O processo de transformação do espírito pressupõe o amadurecimento e o entendimento das leis universais. Significa a percepção de que não estamos no mundo a passeio e que compromissos que desconhecemos nos vinculam não somente aos nossos próximos, bem como a toda a humanidade. Deus, na sua infinita sabedoria, possibilita-nos o ajuste como os nossos semelhantes e connosco mesmo. Então, quais são as características do verdadeiro profeta? Voltamos aqui ao Evangelho, no item 9, que nos diz que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. E é assim que nós percebemos de onde é que vem a mensagem. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão a eles próprios como enviados de Deus. Um benfeitor, quando nos traz uma mensagem, não vai criticar nada que nós tenhamos feito, não vai ser rude, não vai ser agressivo. Ele é compreensivo com as dificuldades que nós passamos aqui, porque ele já cá esteve. E quando fala, fala para todos. Não vai personalizar apenas numa só pessoa. Porque todos nós necessitamos de ouvir essas palavras. São ensinos gratificantes. São ajudas. Mas são também para nós podermos perceber que não estamos sozinhos. E que, embora pensamos, quando estamos numa grande dificuldade, que não temos ninguém do nosso lado, e desatamos a protestar com tudo e todos, eles estão lá. Sempre estiveram. Sempre estão lá prontos para nos dar a mão. Quando nós estivermos preparados e assim quisermos. Porque até lá isso não acontece. Falando dos falsos profetas da erraticidade, e porque é importante, porque nós não nos podemos esquecer que eles são muito mais do lado de lá do que aqueles que aqui estamos. No ponto 10 diz-nos também que os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade,
lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitam. E para melhor fascinarem àqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos de categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Repelissem com descendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimónias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com a exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Mais uma vez, Erasto, discípulo de Paulo, Paris, isto foi em 1862. Trazendo-nos aqui o trabalho ou a forma como nós devemos lidar com as comunicações. E isto é válido para tudo na nossa vida. Não é só as comunicações como é lógico. Mas é válido para tudo. Nós devemos sempre passar pelo crivo da razão e não aceitar logo, à primeira, tudo aquilo que nos é passado. E há falsos profetas na atualidade? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapazes, são lobos vorazes. Então nós temos as TVs, temos os jornais, temos as rádios, uma série de pseudo-profetas que falam em nome de Deus, mas colocam como se as graças do alto pudessem ser alcançadas através de dinheiro. Usam as suas igrejas para iludir a boa fé dos ignorantes sobre os ensinos cristãos. Falam do Evangelho, exaltam a Jesus, contudo, ligam suas orações à troca com Deus, onde quem der mais poderá ter mais benefícios. São os modernos vendedores de indulgências. Em toda a vida, isto aconteceu. Se nós olharmos aos nossos antepassados, afinal nós não estamos assim tão mais evoluídos do que eram há 2 ou 3 mil anos atrás. Se nós olharmos bem às nossas vidas e nos começarmos a pensar com relação aos falsos profetas e ao nosso dia-a-dia, ao trabalho, à casa, aos familiares, há muitas perguntas que nascem, quer dizer. Será que eu sou um falso profeta? Quem é que nunca mentiu? Quem é que nunca omitiu alguma coisa em benefício próprio? Não é? Nós tratamos sempre o outro de uma forma ética, de uma forma cordial. Quem é que nunca, numa história, omitiu algo para que aquilo tornasse
ou fosse mais saboroso ao ouvido dos outros e em seu benefício. Isto tudo se resume a uma coisa que se chama egoísmo e orgulho. Somos todos nós. Uns mais, outros menos. Todos em níveis diferentes, porque nós estamos todos em níveis diferentes. Mas na realidade é isto. Por isso é que eu digo que isto mexeu um pouco comigo, porque estar aqui atrás, para falar para vocês desse lado. Primeiro falei para mim. Muitas vezes. Já não me recordava do trabalho. E estive a vê-lo de ponta à cabeça e descobri que tinha muita coisa que podia colocar aqui e foi colocada. E depois porque mexe connosco. Nós somos ainda muito fraquinhos. Jeremias e os falsos profetas. Diz-nos então: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações: nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre deles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, e eles profetizavam de suas cabeças. E eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isto é Jeremias que nos traz. E Kardec, fazendo a observação a este texto, diz-nos que esta passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos, falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Não é Kardec, é um espírito. Agora, como é lógico, tenha sido Kardec que compilou. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles pregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em descontestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, que diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que não se percatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda a dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo.
É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Uma árvore boa vai dar um fruto bom. Uma árvore má dará um fruto mau. Uma não pode fazer o que a outra faz. Em resposta a esta questão, para que nós possamos pensar bem, trago aqui Mateus, que nos diz: porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. Para terminar, do livro Fonte Viva, a lição 7 fala precisamente dos frutos. Por seus frutos o conhecereis. Foi Jesus que disse. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos o conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Fica para nós meditarmos. Saber que ainda temos um longo caminho à nossa frente. Saber que temos uma doutrina que é consoladora e que nos dá muitas respostas. Saber que temos aqui pessoas com muitos anos e muito conhecimento capazes de nos ajudar nas nossas dúvidas, baseando-se na doutrina, sem achismos, sem opiniões. Porque senão desvirtualizamos a coisa. Se houver alguma questão que queiram colocar e que eu saiba responder, se não, respondo depois e procurar a resposta. Acho que toda a gente entendeu que é bom ou é mau e ninguém quer questionar. Vamos então cerrar os olhos. Vamos tocar aqui um musiquinha. E vamos assim agradecer a oportunidade de estarmos aqui, hoje reunidos em nome de Jesus, nesta casa. Agradecer aos colaboradores do outro lado da vida, pelo trabalho incansável que têm, harmonizando o espaço, para que todos possam
absorver os ensinamentos, encontrar um pouco de paz, de calma. A esses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, agradecemos infinitamente. Agradecemos ao Mestre pelas palavras de consolo que sempre nos trouxe e que nós nem sempre quisemos ouvir, nem colocar em prática. Agradecemos aos nossos anjos da guarda, aos fiéis companheiros, que nesta passagem pela terra se encontram ao nosso lado, caminhando na dor, na desesperação, mas também na felicidade. Agradecendo a todos, aos bons amigos, mas também aos menos amigos, porque aprender implica as duas partes. E se aqui estamos hoje reunidos, foi porque alguém em dor, desesperado, necessitava dessa ajuda, seja ele encarnado ou desencarnado. Agradecer porque hoje somos um pouco melhor do que ontem e pedir para sermos um pouco melhor amanhã do que fomos hoje. Agradecer o ar que respiramos, o bem que nos calha, mas também aquilo que nos quebra as forças, que nos faz faltar. Que a fé possa ser fé com confiança, possa ser a fé em Deus, fé no mais alto, a confiança de que tudo passa, a confiança de que a dor de hoje, amanhã nada será, a confiança de que se falharmos hoje, teremos outras oportunidades. Obrigado, Mestre amado. Acompanha-nos até aos nossos lares e que o Teu amor, o Teu calor possa entrar nos nossos corações. Que assim seja.